Oi, gente, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar uma mensagem muito maravilhosa. Nossa mensagem de hoje é uma mensagem muito maravilhosa mesmo. Hoje nós vamos estudar sobre os anjos, sobre a vida dos anjos. O nosso título de hoje é Anjos, a grande controvérsia entre o bem e entre o mal. Vamos tirar grandes lições para as nossas vidas. E eu tenho certeza que você vai amar, que você vai gostar muito dessa mensagem. E que também você vai tirar muitas lições para a tua vida. Nesse momento, eu desejo que Deus te abençoe grandemente, abençoe sua família, a tua vida. E eu gostaria muito que você confiasse nesse Deus maravilhoso, que Ele tem planos na sua vida. Não importa o que você está passando, confia nesse Deus maravilhoso. E eu te convido nesse momento para nós darmos início a essa mensagem maravilhosa. Sejam todos bem-vindos. Que Deus te abençoe grandemente vocês, ricamente, poderosamente. O nosso tema de hoje, como eu já falei sobre anjos, os anjos estão em destaque hoje em dia no mundo. Por exemplo, a palavra anjo, ela está sendo usada em número cada vez maior em nosso vocabulário. Por exemplo, no mundo existe torta de anjo, nós colocamos peixe anjo no aquário. A cidade de Los Angeles, ali nos Estados Unidos, ela ficou conhecida como a cidade dos anjos. Na época do Natal, nós temos o costume no Natal de colocar anjos no topo das árvores de Natal, não é verdade? Dizemos que nossos filhos são pequenos anjinhos quando eles dormem. Quando alguém canta belamente, lindamente, dizemos que a pessoa cantou como um anjo. Nos Estados Unidos, há grande quantidade de livros e também de revistas e vários filmes apresentando ali o tema de anjo são vendidos e disputa ali o primeiro lugar. Por exemplo, o livro dos Anjos. O livro dos Anjos vendeu 700 mil cópias. Um outro livro chamado Onde os Anjos Caminham, olha só, vendeu 500 mil cópias também. Filmes de anjos estão explodindo como os mais vendidos. Hoje existe anjos com imã para colocar ali na geladeira, não é verdade? Parece que em todo mundo se fala sobre os anjos. Agora a pergunta é, por que esse interesse, meus amigos? Por que esse interesse em anjos? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre os anjos? A Bíblia nos ensina que os anjos não são seres frutos da imaginação do homem. A Bíblia diz que em Salmos capítulo 103, lá no versículo 20, no versículo 21, lá nos diz assim: bendizer ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. E lá nos diz: vós ministros seus, que executais os seus beneplácitos. Meus queridos, anjos são seres de beleza fulgurante, que envolve o trono de Deus. Eles foram criados por Deus para adorá-lo e louvá-lo, para terem alegria e felicidade nesta adoração. Mas a Bíblia não fala apenas desses anjos, santos e bons. Falando de Satanás, a Bíblia diz que em 2 Coríntios, lá no capítulo 11, no versículo 14, ela nos diz que não é de maravilhar, porque o próprio Satanás ele se transforma em anjo de luz. E não é muito porque ali os seus ministros, eles se transformam também em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme ali as suas obras. A Bíblia também fala que quando Deus ele criou o mundo, ele não criou anjos maus e ímpios e imperfeitos. Lá em Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 12 até o versículo 15, lá diz que o Filho do Homem levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E diz assim, diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria, perfeito em a formosura. Estavas ali no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, a esmeralda e o ouro, obra de teus tambores e de teus pífaros. Estava em ti no dia em que foste criado. Foram preparados, tu eras o querubim ungido, a Bíblia diz, para proteger e te estabelecer no monte santo de Deus. A Bíblia diz que estava ali no meio das pedras afogadas, andavas perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que infelizmente se achou iniquidade em ti. E a Bíblia continua dizendo que na multidão ali do teu comércio, né, se encheu o teu interior de violência, pecaste porque te lancei profanado fora do monte de Deus, eu te farei perecer
ó querubim protetor entre as pedras afogadas. E elevou-se, a Bíblia fala, o teu coração, né, por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria ali por causa do teu resplendor. A Bíblia nos conta que por terra te lancei, e diante do rei eu te pus, para que olhassem para ti. A Bíblia diz que Deus criou um anjo perfeito. Ele era modelo de beleza, sem igual. Mas este ser, meus amigos, de brilho fulgurante, se encantou por outra posição e autoridade que ele não possuía. A Bíblia descreve Lúcifer de maneira impressionante. Ali em Isaías, no capítulo 14, no versículo 13, e também no 14, diz que caíste do céu, como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei ali meu trono, e no monte da congregação me assentarei. E da banda dos lados do norte subirei, acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Meus amigos, por que Deus não programou Lúcifer para que ele nunca escolhesse pecar? Então nunca nós teríamos os problemas que temos no universo, não é verdade? Bem, se você tira de alguém ali o poder da escolha, você também tira a liberdade de amar, a habilidade de amar, porque o amor não pode ser forçado, deve ser obedecido. Por exemplo, vamos colocar aqui uma experiência. Suponhamos que, como o pai e mãe, você pudesse programar o seu filho no computador. Por exemplo, toda noite, suponha que você tem um menino de 13 anos. E a cada noite você tirasse uma peça de sua cabeça. E em seguida vou jogá-la ali no programa de computador. E a cada manhã ele dissesse, oi mamãe, eu fiz o meu dever de casa. E eu prometo que serei obediente. Na escola, serei obediente na escola. Ali o seu filho robô de ferro, com os braços robóticos de ferro, coloca os seus braços de ferro em volta de você e dá um beijo em seus lábios, dá um beijo com seus lábios de ferro no seu rosto. Ele corre pela casa dizendo, mamãe, eu quero falar com a senhora. Ele diz, mamãe, eu posso pegar a bicicleta, eu posso pescar, eu posso andar e nesse momento o seu filho robótico lhe abraça. Ele é um filho robótico maravilhoso. Quantos gostariam de filhos assim? Meus queridos, nós não queremos filhos programados, não é verdade? Que obedecem porque são forçados. E nem Deus quis, nem Deus quis. Deus criou anjos lindos que eram modelos de perfeição, mas infelizmente um deles queria controlar as coisas no universo. Esse anjo, com seu poder de escolha, resolveu rebelar-se contra Deus. E a Bíblia descreve o resultado dessa rebelião. Em Apocalipse, lá no capítulo 12, no versículo 7, lá nos diz que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, e nem mais se achou seu lugar no céu, porque foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que enganava todo mundo. Sim, ele foi precipitado para a terra, meus amigos, e seus anjos foram lançados com ele. Os anjos no céu que estavam ali com Lúcifer, eles acreditaram que ele os livraria. Lúcifer enganou os anjos. Esses anjos acharam que as leis de Deus de amor eram muito rígidas, assim resolveram ficar do lado de Lúcifer. A Bíblia diz que ali em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9, foi precipitado ali o grande dragão, né? A antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. A Bíblia diz que ele foi precipitado na terra e seus anjos ali foram lançados com ele. Algumas pessoas, meus queridos amigos, vê Satanás como um ser de chifres, com roupas vermelhas, com rabo comprido e com um garfo enorme, soltando fogo pelo nariz. Mas na verdade, ao contrário da ficção, Satanás não se originou de um ponto quente no centro da terra, não. Ele foi uma vez um ser de beleza fulgurante. Mas infelizmente, por causa do seu orgulho, ele tentou roubar o trono de Deus. E finalmente ele foi expulso do céu. A Bíblia nos diz em Apocalipse, lá no capítulo 12, no versículo 12, ela nos diz assim, porque alegrai-vos os céus,
e vós que neles habitais. Mas ela diz, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Em Apocalipse, lá no capítulo 12, versículo 12, ele nos dá um aviso, meus queridos. Este aviso ecoa através do universo. Deus de maneira nenhuma escolheu a terra para despejar Satanás. No livro de Gênesis, nós vemos que a terra formada pela mão do Criador era perfeita. O ar era puro, a água era cristalina. Havia árvore de frutos que embelezavam a paisagem. Adão e Eva dominavam os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que habitavam na terra. Então Deus, de forma alguma, meus queridos, criou a terra como lugar de despejo para Satanás. Não, ele não fez isso. Mas Satanás chegou ao jardim do Éden como um grande enganador. Ele afirmou para Adão e Eva que as leis de Deus eram injustas, imperfeitas, que as leis de Deus não foram feitas para a nossa felicidade. Satanás disse para Adão e Eva que o seu caminho era um caminho melhor. E, meus queridos, Adão e Eva ouviu a voz do enganador. Antes de pecarem, Adão e Eva, eles eram príncipes e princesas, mas quando pecaram, se tornaram escravos de um outro mestre, de um outro líder. Os resultados do pecado foram manifestados em seus filhos. Adão e Eva deixaram o jardim cheio de vergonha, cheio de tristeza, cheio de culpa. Mas Deus tinha um plano maravilhoso, meus queridos, de redenção. A promessa do Messias foi dada. A Bíblia diz que o anjo falou com Maria que seu filho viria salvar o seu povo dos seus pecados. Aonde Adão falhou, Jesus teve sucesso. Jesus foi visto vitorioso. Jesus estendeu a mão ao mundo. Em Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, diz que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E, meus queridos, quando Jesus morreu na cruz, foi a maior prova de amor do universo. Quando os pregos lhe entraram nas mãos, entraram em suas mãos para mostrar o seu amor. Porque ele estava gritando para todo o universo, eu te amo muito para te perder. Este mundo foi comprado pelo sangue de Jesus, meus queridos. Jesus promete que ele jamais se esquecerá de ti e nem de mim. Em Isaías, no capítulo 49, lá no versículo 15, lá diz assim, pode uma mulher esquecer tanto de seu filho a quem ama, a quem cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que esta mulher se esqueça do seu filho, olha que Jesus diz para você, eu todavia não vou me esquecer de você, não vou me esquecer de ti. Quando tiraram o corpo de Jesus na cruz, eles tiraram um corpo quebrado, machucado, sangrando com uma coroa de espinhos na cabeça, pregos rasgando as suas mãos. Colocaram o seu corpo sem vida naquele lastimável estado naquela tumba, naquele lastimável estado na tumba. Mas na sexta-feira, naquela sexta-feira escura, os pássaros pararam de cantar, as flores murcharam, a terra tremeu, os trovões rasgaram o céu, a chuva começou a cair. Naquela sexta-feira, Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus, os judeus também mataram Jesus. Mas aleluia, porque no domingo de manhã, meus queridos, o anjo desceu do céu. A Bíblia diz, descrevendo a ressurreição, lá em São Mateus capítulo 28, no versículo 2 e 6, nos diz assim, diz que eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegando, removendo ali a pedra, ele sentou-se sobre a pedra, e o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido era branco como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como ele havia dito. Meus queridos amigos, se Cristo pode voltar de algo horrível, que é a morte, você pode superar a falta de espiritualidade. Eu gostaria de contar para vocês a experiência de um músico de jazz chamado Thomas. Nos anos 30, um músico de jazz morava ali num apartamento na cidade de Chicago.
Ele não estava ganhando muito bem naquela época. Naquela época, sua esposa estava grávida. Um dia ele recebeu um telegrama. O seu nome era Tommy, né? O telegrama dizia assim: Tommy, quero que você toque numa banda de jazz. Lhe daremos dinheiro, pagaremos as suas contas. A esposa de Tommy estava quase para dar à luz. Era noite, estava frio e nevava muito em Chicago. A sua esposa dizia: querido, é melhor você ir, mas o bebê também pode vir a qualquer momento. Talvez esta noite, eu não sei. Talvez você não devesse ir. Eles estavam ali conversando. Mas precisamos do dinheiro, querida, ele disse para a sua esposa. Então ela afirmou: então é melhor você ir. Ali, meus queridos, Tommy pegou o trem. Ele tocou no programa naquela noite. Ele recebeu o dinheiro. E quando ele saiu do trem, quando ele saiu do palco, ele recebeu um telegrama que dizia: você acabou de ser pai de um lindo menino, mas infelizmente a sua esposa morreu quando o bebê nasceu. Tommy pegou o trem com lágrimas nos olhos. Sentia culpado por ter deixado a sua esposa sozinha. Naquela noite, meus queridos, ele voltou para Chicago. Correu para o hospital para ver ali seu filho. E soube que seu filho também tinha morrido. Aquele precioso bebê. Tommy se afundou numa terrível depressão e desânimo. Ele largou a música. Uma semana se foi, 2 semanas se foram, 3 semanas se passaram, 4 semanas se foram. Um dia, Tommy sentou-se ali no piano e começou a tocar um pouco. Uma melodia lhe veio à mente. Então ele começou a escrever exatamente isso: precioso Deus, toma minha mão e guia-me e me ajuda a levantar das trevas da noite. Guia-me no bem. Meus queridos amigos, logo Jesus virá para finalmente nos levar para o lar. De que lado você e eu quer estar nessa guerra final? Os anjos tiveram que fazer a escolha entre o bem e o mal. Talvez você já tenha feito a escolha como um cristão ao lado de Jesus, mas hoje Jesus convida, Ele nos convida de novo para que façamos uma escolha de novo. E nesse momento, que a nossa escolha possa ser ao lado de Cristo, que possamos escolhê-lo. Vivemos num mundo de tragédias, de terremotos, de inundações, de pandemias, e sem Jesus estamos perdidos. Eu quero te dizer que esse Jesus maravilhoso, que foi crucificado, rasgando a sua mão numa cruz, morreu por amor a você, por amor a mim. A mim, tudo que Ele quer é que nós confiemos a nossa vida a Ele. E nesse momento, Jesus está ali ao teu lado. Não importa o que você esteja passando, acredite, Ele está com você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Se você está passando por algo que ainda você acha humanamente impossível resolver, acredite, Ele é um Deus de milagres. Já falamos aqui que milagres não se explicam, milagres se aceitam. E nesse momento, entra no teu quarto, fecha a tua porta ali, se ajoelha ali no teu quarto, ora a teu Pai em secreto, conversa com Ele como um amigo. Desabafa, conta tudo, que Ele está te ouvindo. Se você não puder ajoelhar, aí mesmo onde você está, ora, conversa com Ele. Talvez você possa orar pelo pensamento, ou em pé, ou deitado, ou sentado, não importa a forma, ora, confia nesse Deus. Se você está passando por algo, de qualquer aspecto de saúde, de finança, algum filho com problemas, alguma filha, alguma esposa ou esposa, confia nesse Deus maravilhoso que Ele faz poder, Ele faz milagres, Ele tem poder. Que Deus te abençoe grandemente, ricamente, até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe poderosamente, você, sua vida e sua família. Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Que você possa voltar a este vídeo depois e meditar novamente nele. Um grande abraço, fique todos com Deus. Amém. Que Deus abençoe todos nós. Tchau, tchau.